Olá, aqui é o Rômulo. Como é que está a sua carreira hoje? Você está indo bem ou... Difícil, cara. Ele tem que aprontar uma toda vez, ele tem que apanhar. Se hoje a minha vai ser atrapalhada. Olá, aqui é o Rômulo. Tem vezes, tem horas, tem momentos na nossa carreira que a gente se sente estagnado, não é verdade? As coisas não estão andando como a gente gostaria. A gente não sabe quais são os próximos passos, a gente não vislumbra um futuro melhor. Hoje eu queria conversar com vocês sobre 3 razões ou 3 motivos que contribuem para que isso aconteça. E depois queria conversar um pouco com vocês sobre como é que a gente faz para mudar essa situação. Vamos conversar sobre isso? A primeira forma da nossa carreira ficar estagnada é quando a gente entra no que eu chamo de modo automático. Já aconteceu isso com você, ou está acontecendo isso com você? A gente para de pensar sobre as mudanças que estão acontecendo no ambiente onde a gente está trabalhando, na própria carreira, na própria profissão, e a gente começa a viver uma vida, uma profissão no automático. Acorda, vai para o trabalho, volta para casa, no outro dia acorda e faz tudo de novo, sem se questionar e sem perceber o que está acontecendo. Geralmente a gente faz isso porque a gente está começando a ter um certo controle sobre o que a gente faz, a gente domina as tarefas que a gente tem no dia a dia e confunde isso com segurança ou com um bom desempenho no que a gente está fazendo. Na verdade, o que está acontecendo é uma estagnação. Você está parado nesse lugar por muito tempo, sem aprender coisas novas, sem ter novos desafios e sem se dar conta do que está acontecendo. O perigo disso é muito grande. O perigo é porque nós estamos vivendo um momento em que nada está parado. Tudo está mudando. A sua profissão, a sua carreira nesse momento está passando por um processo de transformação e de mudança. Eu estou vivendo o 4º momento na minha própria carreira. Eu tive outros momentos. Eu já fui caixa, por exemplo. Imagina como era antes ser caixa. Um caixa era capaz de parar toda uma indústria bancária, porque tudo passava pelo caixa. Se você quisesse parar todos os bancos, você tinha que garantir que os caixas entrassem naquela greve que estava sendo realizada. Como é que é hoje? Você nem repara e nem percebe a importância de um caixa se o banco resolve entrar em greve, porque está tudo no seu celular, não é verdade? Essa carreira, essa profissão mudou radicalmente nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos talvez. A mesma coisa está acontecendo com você nesse momento, mas você pode não estar percebendo isso. Você pode estar no automático. Esse é um perigo enorme que você está correndo. Um segundo motivo pelo qual muitas vezes a gente para na nossa carreira é porque a gente não sabe o que fazer. Eu conheço muita gente que tem vontade de mudar, mas não sabe para onde mudar, o que fazer. Continuar no mesmo trabalho, mudar de empresa para ver se isso ajuda a melhorar a carreira, abrir um negócio, muitas vezes não está claro. Quais são os critérios para mudar? Como é que você integra quem você é, suas habilidades, suas competências, as coisas que você tem interesse, com um trabalho que você quer desenvolver? Como é que essas duas coisas se juntam? Há um processo aí de desconhecimento que leva a uma insegurança. E muitas vezes a gente prefere ficar onde a gente está, para não lidar com todas essas dúvidas, incertezas e inseguranças com relação ao futuro e ao trabalho. Então a gente não tem um plano claro para a mudança. O terceiro motivo porque muitas vezes a nossa carreira fica estagnada é porque, embora a gente queira mudar, a gente tem consciência de que precisa mudar, a gente não consegue confiar que é capaz de fazer essa mudança. Aí o problema é de autoconfiança. E por que isso acontece? Porque a gente não se conhece o suficiente. Quais são as habilidades que você tem? Quais são os seus pontos fortes? Que é aquilo que vai te diferenciar dos outros profissionais do mercado. Ou se você está precisando ou está querendo abrir um negócio, o que vai tornar a tua oferta única, você como pessoa e como profissional. O desconhecimento de si mesmo pode ter uma série de consequências. A gente, por não se conhecer e não saber do que é capaz, do que é possível, isso alimenta um medo, por exemplo, do fracasso. A gente não muda porque a gente tem medo de fracassar, de não ter competência o suficiente para fazer aquilo. Mas se a gente tivesse uma integração mais clara sobre quem você é, sobre quem eu sou e aquilo que eu estou fazendo, você saberia pelo menos qual caminho você andar. Essa é uma das razões também que contribui para a sua carreira não deslanchar. Então, o que fazer diante dessa situação?
como que a gente pode sair desse processo de estagnação ou de insatisfação com o momento atual e construir um novo caminho, um novo processo. Existem várias formas de fazer isso, mas eu queria falar para você hoje de uma forma mais estratégica, sem entrar em muitos detalhes. Você precisa de um plano para fazer essa mudança. O que tem que ter esse plano? Quais são os componentes básicos deles? Primeiro, você precisa integrar quem você é com o seu trabalho. Isso, como eu já falei, passa por um processo de autoconhecimento. Significa entender o que te caracteriza como pessoa, quais são os seus interesses, quais são as suas reais habilidades, quais são os seus pontos fortes. Uma vez que isso está claro, você consegue saber que tipo de caminho você deve trilhar dentro da tua carreira, mas isso precisa ser feito. Além disso, você precisa entender que não é apenas um item que vai fazer com que você caminhe para o próximo passo. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes as pessoas querem mudar atreladas a um único elemento. Por exemplo, ganhar mais. Muitas vezes as pessoas querem mudar de carreira, abrir um negócio, porque determinado mercado está dando muito dinheiro. É importante dinheiro, é importante o sustento, mas é um único elemento. Às vezes as pessoas dizem, não, siga a sua paixão, faça o que você gosta e tudo ficará bem. Isso também é muito importante, mas é só um elemento. Na verdade, existem outros elementos que são importantes e devem ser considerados para que você faça esse plano. E terceiro elemento que você tem que considerar na hora de elaborar um plano assim. Esse plano tem que ser flexível, permitir mudanças, porque, como eu já falei, nada está parado. Não existe um plano para sempre, não existe uma mudança para sempre, não existe um plano certo. Existe o plano adequado e ideal para esse momento que você está vivendo. Se eu pudesse resumir tudo isso que eu falei, eu diria que você precisa criar e desenhar o seu modelo de negócio pessoal. Você precisa criar um modelo pessoal que você consiga ver a sua carreira como um todo. Nesse vídeo eu não vou conseguir entrar em detalhes sobre o que é um plano de negócios pessoal. Eu preciso de mais tempo para te falar isso. Mas eu queria já deixar essa ideia, essa mensagem para você. Fica comigo, acompanhe os outros vídeos onde eu vou falar mais sobre isso e entrar em detalhes.